Olha só, a gente está falando, Jair e Rodrigo, de um mercado novo, né? Apesar de você bem mais recente no nosso mercado, Jair muito mais experiente, né, no dia a dia do balcão, e a gente mudou muito o perfil tanto da comercialização de peça como do próprio consumidor. Eu costumo dizer que ou a gente coloca o consumidor no centro de toda a nossa cadeia, do centro do nosso ecossistema, e começa a tentar atendê-lo da melhor forma, né, dentro da sua rotina, dentro do jeito que ele precisa para comercializar, ou então nós estamos fadados a perder o nosso bem mais precioso, que é o cliente. Eu vou lhe dar um exemplo, Rodrigo. Antigamente, a gente preparava a empresa, criava as regras da empresa e o cliente tinha que se adaptar àquelas regras, né? Hoje em dia, a gente está tendo que fazer o seguinte, a gente está tendo que inverter essa lógica. O cliente é que tem que estar no centro da nossa cadeia e a gente prover a melhor solução para ele. Então, eu queria lhe ouvir, Rodrigo, entender como é que a gente pode fazer para adaptar as nossas empresas a esse novo perfil de cliente, a um cliente que eu preciso realmente prover muito mais soluções para ele. Bom, Francisco, eu acho que assim, a tua pergunta, ela já tem um pouco aí da resposta, né? Adaptação. E adaptação requer conhecimento. E o conhecimento vai a partir do momento que você identifica e necessita que ali, né, o seu cliente, no caso, que é o objetivo final, tentar entender o que ele precisa, né? Hoje, a gente conversa com o Wellington, né? Eu converso sempre com ele e a gente sempre diz que a gente não vende peça, a gente vende solução, né? Eu acho que, assim, hoje, com a forma como o balcão mudou, né? Eu acho que o balcão hoje ele está bem mais móvel do que simplesmente dentro ali da loja como foi antes, né? Como você citou, que no passado se tinha que o cliente adaptar aquilo que o seu fornecedor tinha, né? Hoje é muito mais o fornecedor se adaptando ao que o seu cliente precisa. Acredito que hoje com a nossa rotina muito corrida, né? Aquele negócio que a gente não pode perder tempo, então quando o fornecedor ele consegue entender, quando o balconista ele consegue entender a necessidade do cliente, ele consegue ser muito assertivo, muito mais assertivo e muito mais produtivo do que simplesmente você ficar passivo de uma demanda e simplesmente passar, entre aspas, um pedido, né? Quando você tem a preocupação com o cliente de entender qual o seu problema, você consegue entregar e abrir a mente dele para outras saídas. E assim, quando você consegue fazer isso, quando você fecha uma venda, você não fechou uma venda, você já fechou pelo menos 2 ou 3 vendas, porque ele vai voltar. E do jeito mesmo que ele vai voltar, ele vai te indicar. Então, perceber, eu acho que é essa o fator-chave, ou a resposta-chave, né, dessa pergunta. Perceber a necessidade do cliente, conhecer e aí atacar o problema. O Jair, veja bem, antigamente, por exemplo, Jair está em Senador Pompeu, Rodrigo, uma cidade do interior do estado, onde vamos supor que tenham 3, 4 autopeças, certo? O cliente daquela região, ele tinha que comprar especificamente no comércio local ou muito próximo. O acesso à tecnologia, a melhora dos meios de transporte, a eficiência das transportadoras abriu para o cliente, de forma geral, um novo mercado. Então, aquele mercado que era cativo do Jair, que o Jair podia dizer que aquela região ali, né, ele atenderia, hoje em dia ela está sendo muito mais assediada. Por quê? Porque o cliente tem muito mais acesso a fornecedores que ele não tinha antes. E a gente tem que se preparar para cuidar melhor do cliente e dar a ele, o Jair, não só a obrigação de comprar na tua autopeças, por estar perto, né? Mas o prazer e a satisfação de comprar contigo. Tu enxerga assim também que o mercado está dando muito mais opções para o consumidor mecânico ou Sim, dono do próprio veículo? Hoje em dia você tem muitas opções. A maioria dos clientes vai em que? YouTube, internet, eles já chegam com o valor na mão e o que é o produto. Tem a questão, a gente luta aí contra algumas plataformas, né, que vendem peça, questão de preço, essas coisas,
o que é que a gente pode, às vezes, o que é que eu faço? Eu tento sempre conquistar o cliente. Tentar, às vezes, suprir no parcelamento, no valorzinho, diminuir um pouco a margem, e para o cliente não sair do meu balcão. Porque, às vezes, se ele sair, ele pode ir para outro e eu perder a venda daquele cliente. Sempre tentar fidelizar o cliente. O índice de retorno do cliente que sai do balcão é baixíssimo, né, Jair? O cliente que sai, você perde a oportunidade de fechar o negócio, e eu costumo dizer que no atendimento, né, na hora de você prover o atendimento, Rodrigo, você tem que ter início, meio e fim, né? Você tem que entender a necessidade do cliente, você tem que preparar uma boa proposta, mas você também precisa chamar o cliente para fechar o negócio. Muitas vezes levantar preço, suprir orçamento, se você não tiver essa capacidade, né, de chamar para fechar o negócio, você está perdendo uma grande oportunidade. O Jair levantou um ponto aí que eu queria debater com vocês, que é justamente essa questão, partindo do acesso à informação, do acesso aos marketplaces, a compra via internet, que está chegando, né, cada vez com velocidade e mais eficiente. Isso é uma evolução da própria logística do setor, e eu queria entender assim, quais são os argumentos, né? Eu sei que tem muita coisa que tem valor quando você está, né, na frente do cliente, você pode prover para ele a garantia, você pode prover para ele um atendimento especializado, o acesso à informação. Eu não quero antecipar a resposta, não. Eu quero saber de ti, Jair, primeiro, né, antes de eu passar para o Rodrigo, quais são os contra-argumentos para quem chega no balcão já com o celular na mão, mostrando a foto, questionando o teu preço, o que é que tu traz de valor? Porque tem valor. Uma dica, se até vou fazer um trabalho comigo, eu estou com a peça física, eu estou com ela na mão. Quem está no prego, assim, no carro, está necessitando daquela peça, é igual um remédio. A pessoa quer resolver logo. Tá entendendo? Aquilo está na minha mão. E a questão do preço, a gente vai tentar basear os preços. Aí vem aquela questão da marca, essas coisas. Às vezes essa linha de mercado, eles postam uma foto, mas às vezes não tem nem marca. Aí tem uns valores. Eu posso o quê? Eu posso justificar que a minha marca está aqui, a minha marca é boa e eu posso dar garantia, né? Entendi. Fala comigo, Rodrigo. Me conta aí, como é o assédio da internet no dia a dia. Na verdade, eu adoro a internet. Na verdade, eu adoro a concorrência, assim. Eu vou dizer por quê. A concorrência, primeiro, que ela vai te fazer pensar, ela vai te fazer rodar, ela vai te fazer tirar da tua zona de conforto e vai fazer busque sempre mais. E a internet é maravilhosa porque ela tem muita informação. Isso é maravilhoso porque uma coisa é ter muita informação, outra coisa é ter a informação correta. Né? Muitas das vezes o cliente chega com a informação, com o preço e tudo, ele até estudou, mas ele estudou a ponta do iceberg. Né? Quando o balconista ele entende de todo o iceberg, ele sai na frente. E ali você ganhou, e ali é quando você ganha um cliente, né? Quando você tem um conhecimento. Então, a internet, além de ela ter uma não vou dizer uma falsa ilusão, mas muitas das imagens que são mostradas são imagens ilustrativas. Sim. O camarada às vezes nem tem aquilo ali, né? Então você já fica com aquela falsa impressão de que está comprando o correto. E medidas, uma rosca, um diâmetro, isso faz muita diferença, né? A gente pode ter no mesmo carro 2 modelos de aplicação de cilindro de embreagem, que aconteceu já comigo, e eu ficar louco atrás de entender onde é que estava o problema, né? E encontrar o cilindro correto. Então, assim, o cliente aí, ele vai lá na internet, ele vai pegar o cilindro que sai mais, ele vai pegar aquilo como padrão, né? E aí, muitas das vezes, é onde você, o balconista, tem que ter o jogo de cintura, porque o cara, ele vai querer com a mente fechada, ele vai querer discutir com você, ele vai querer te mostrar que ele sabe mais que você. Só que aí você tem que se conhecer e entender, né? Fazer com que ele baixe ali um pouco ali o fogo dele, a bola dele, e você comece a entrar com conhecimento e explicando que dentro daquele sistema, dentro daquela linha, pode existir variações e isso pode enganar. O cliente hoje, né, acho que a sociedade ela vive num anseio muito grande de agilidade e rapidez, então sim, a internet ela ainda tira um pouco disso, né, de você não ter aquilo ali disponível.
entendeu? Então, às vezes, às vezes não, acho que 80% dos casos, como o Jé já falou, se prefere pagar um pouco mais caro tendo na mão do que, às vezes, esperar, né, com um preço mais em conta, porém com um prazo mais longo. E aí cabe... Só concluindo aí, Rodrigo, e a outra coisa também, o principal, que é a discussão de balcão entre internet, balcão, peça e preço. Às vezes, a maioria dos clientes traz um preço aqui de internet, tira um print, mas, por exemplo, não acrescenta um frete. Se às vezes você for analisar, as peças, a nossa peça que a gente está vendendo do balcão sai bem mais barato do que ele pagar um frete e a peça. Eu queria trazer duas informações aí, pessoal, do meu dia a dia, né, no mercado de autopeças. Primeiro, de trás para frente, dizer que o Mercado Livre ele mudou a sua política, principalmente de conduta com o frete. Hoje em dia, praticamente, todos os produtos, só para enfatizar, certo? A maioria dos produtos, o frete é à parte. É uma mudança de política do Mercado Livre. Até, Rodrigo, para rentabilizar melhor o site Mercado Livre, entendeu? Antigamente, o vendedor assimilava esse custo, ele tinha que ser menor, senão você não ia conseguir repassar no valor da peça. O Mercado Livre, para baixar o preço das peças, Jair, ele deixou o frete por fora. E muitas vezes o cliente está fazendo a conta errada. Ele está verificando o preço da peça e ele só vai descobrir o valor do frete depois, né? Aí isso aí tem uma diferença, Rodrigo, do valor que é anunciado para o valor final lá na ponta. Outro ponto que eu ouvindo vocês aqui me despertou foi o seguinte: tem muito cliente que é sensitivo, né? Existe até uma parte da psicologia que fala sobre isso. Ele quer ver, ele quer pegar, né? Eu assisti uma palestra sobre isso, eu achei muito massa. Então, muitas vezes, né, principalmente quem tem uma autopeças com acesso ao estoque, alguns já estão com o estoque fechado, né, é bom negociar trazendo a peça para mostrar para o cliente. E só o fato do cliente estar vendo a peça, o desejo dele, Rodrigo, aumenta imensamente, porque aí ele quer, entendeu? Ele está vendo, ele está comparando a rosca, ele está vendo o tamanho, já aí, ele está vendo que é a peça correta, e você está ganhando um ponto de destaque em relação à concorrência, né? Você está ali à disposição dele. Por isso que o visual, o tato, é tão importante num dia a dia de balcão. É claro que nem tudo a gente pode abrir e expor, mas tudo que for possível, explora essa vertente aí junto com o cliente. Eu só queria finalizar essa pautinha, Francisco. Uma pautinha bem simples do mercado, do mercado de compras pela internet, né? O Mercado Livre, a internet é bom até chegar na sua casa e dar certo. Mas quando não dá certo, meu amigo, a dor de cabeça que você tem para devolver, para pedir de novo. Então, assim, muitas das vezes é preferível você pagar um pouco mais caro e ter um fornecedor local no qual você consiga resolver isso de forma mais rápida do que ter toda a dor de cabeça de pagar mais barato e aí perder mais tempo, às vezes gastar mais dinheiro e ainda ficar no prejuízo. Verdade. E você vai fazer eu levantar outro ponto nessa pauta. Dá para a gente ter feito um aqui já, e só desse ponto, viu? Mas eu vou levantar outro ponto. A compra de peças pela internet, ela inclusive pode ser uma parceira da Autopeças, né? E aí eu tenho que levantar uma bandeira extremamente danosa para o mercado que eu estou, que é para o mercado do distribuidor. O distribuidor, ele sempre vai ter a preferência da compra do Jair, do Rodrigo. Por quê? Pelo acesso à peça dentro de um prazo e dentro de uma confiança onde você já sabe como é que devolve, onde você já sabe o procedimento de garantia, onde você sabe o prazo que a transportadora lhe entrega. Então, eu, distribuidor, eu tenho sempre a preferência da compra dos senhores. Só que quando falha essa cadeia, o distribuidor não tem aquele item, é o ponto que justifica a Autopeças também ter o mercado da internet como seu parceiro, né? Muitas vezes eu preciso, como Autopeças, ir buscar fora uma peça que o meu distribuidor falhou em ter. Mas claro que todo mundo quer um lugar ao sol, está trabalhando para fortalecer isso aí.